Kleber Marinho é empresário e engenheiro químico por formação. Com uma carreira consolidada no Brasil e no exterior, atuou em grandes multinacionais americanas e francesas. Apaixonado pelo que faz, Kleber chega a dedicar até 12 horas do seu dia ao trabalho. Mesmo com a rotina intensa, valoriza os momentos em família, especialmente quando está ao lado dos netos. Hoje está à frente da tradicional empresa de refrigerantes Volga, onde imprime sua experiência e dedicação na gestão dos negócios. E agora, no nosso palco, papeando com Vinícius Braga, Kleber Marinho. Um grande homem de fibra que hoje eu recebo aqui no nosso palco. Não poderia estrear esse quadro se não fosse com ele, porque é um dos grandes empresários que leva o nome de uma marca aqui da cidade do Ipu, que além de ser nossa parceira aqui no nosso programa, é uma marca que o Ipu é conhecido por causa dela. O Ipu é conhecido por causa da Bica e por causa do Volga, refrigerantes Volga. Eu estou aqui hoje com meu querido amigo Kleber Marinho. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É uma alegria lhe receber. Nós estamos estreando esse quadro hoje, é o mês de fibra. Você é o primeiro que está vindo aqui. E a primeira coisa que eu quero lhe perguntar, você se considera um homem de fibra? Eu me considero, sim. Ok. Por que eu me considero um homem de fibra, né? Boa pergunta. Olha, Vinícius, eu cultuo, assim, no meu trabalho, né, na minha vida, disciplina. Isso é muito importante, né, Kleber? É importante, né? O nome disciplina, ele está ligado a mim como profissional, né? Disciplina também na vida em família, tá? Então não é que eu seja todo quadradinho, né? Sou engenheiro, mas por formação, gestor e tal, mas a disciplina, ela é fundamental e planejamento também, né? Então eu acredito que essas duas palavrinhas e a prática delas, toda hora, todo dia, toda semana, todo mês, elas formam alguém, né, que tenha fibra, que tenha essência, né, que tenha fibra. Fibra de verdade. Fibra de verdade. Agora, uma pergunta que eu vou lhe fazer. Quem é o Kleber Marinho? Olha, eu vim pra cá e eu disse, olha, o Vinícius vai me fazer essa pergunta. Quem é o Kleber, né? Como é que o Kleber se define? Como é que você se definiria se pudesse, em aspectos, em ideias? Bom, tem muita coisa que a gente pode falar, né? Eu sou uma pessoa, eu procuro cultuar, primeiro de tudo, bons sentimentos, né? Tá? Não ter sentimentos ruins, todo mundo tem sentimentos ruins, mas acho que a maior parte das pessoas, a maior parte da essência da gente, da alma, é de bons sentimentos. Eu acho que se não houvesse amor, né, dentro da gente e das pessoas que nos trouxeram para esse mundo aqui, a gente não seria considerado humano, né? É verdade. Bom, então, eu sou uma pessoa simples, eu procuro ser acessível às pessoas, né? Eu não tenho grandes vaidades, tá? Eu sou muito esforçado. Eu costumo me definir também, eu não me acho inteligente, mas eu tenho certeza que sou esforçado, entendeu? Existe a diferença Existe disso, a diferença, né? É verdade. Né? Tá? Então, sou disciplinado também e gosto muito de trabalhar, gosto muito da minha família, gosto muito do local onde eu trabalho, né? E eu já trabalhei em alguns lugares aí, algumas empresas, não muitas, mas sempre onde eu estive trabalhando, eu trabalhei com muito afinco, né? Com muita garra, muito empenho, muita motivação. Porque a motivação, ela vem de dentro da gente, né? Tá? Não era pelo dinheiro. A gente recebeu visita de estudantes lá de Heriotaba hoje e sempre tem algumas perguntas, né? E eu sempre me defino dessa maneira e disse, olha, onde eu estou trabalhando, eu não saio de casa todo dia, não acordo 5h30, 6 horas da manhã e saio de lá 5, 5h30, 6 horas, vou para a academia, vou para o Pilates e chego em casa ainda vou trabalhar depois de tomar banho, depois de jantar, né? E planejamento, disciplina, esse negócio todo. Então, eu sou assim uma pessoa que gosta do que faz, seja onde eu trabalhei como engenheiro de processo, depois como supervisor, tá?
trabalhei em multinacionais por aí afora, mas sempre onde eu estava, o que me motivava não era o dinheiro em si, mas era a realização, de fazer coisas acontecerem. De fazer algo que você gosta também, né? Fazer tudo, onde eu trabalhei, ou eu aprendi a gostar ou eu fui porque eu já gostava, né? Dá pra aprender a gostar? Você acha que dá pra aprender a Eu gostar? acredito que dá, Pode ser que fique assim meio esquisito, né? Mas eu acredito que se você se identifica com aquilo que você faz e se tem uma coisa que lhe alimenta por dentro, né? Desafio. Então eu digo para essa garotada que visita a fábrica, né? Com os professores, as professoras, olha, o que me motiva para vir aqui para a fábrica, passar 10, 12 horas trabalhando na fábrica e depois ainda mais algumas horas antes de dormir em casa, não é o dinheiro, não é o poder, não é, sabe, essas coisas de vaidade, né? É supérfluas, né? Coisas supérfluas, é resolver problema. Então eu digo para eles, né, para elas, que eu venho para cá todo dia para resolver problema. Para resolver problema. Resolver problema. Você é pago para resolver problema. Eu sou pago para resolver problema. E gosta de resolver problema. Adoro resolver problema. Tem gente que foge dos problemas, né? Tem gente que foge, tem gente que não gosta. Normalmente eu vou para cima dos problemas. É assim. Você encara. Agora, Kleber, qual é a sua formação? Você falou que já trabalhou como engenheiro em multinacional. Isso. Bom, eu sou, por formação, engenheiro químico, né? Formei na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e comecei a minha carreira como engenheiro de processo, uma grande fábrica de alumínio, da Alcoa, americana, né? E fiquei lá 14 anos. Nos primeiros 3 anos eu fiquei como engenheiro de processo, fui sendo promovido, na medida que ganhava mais experiência, que entregava resultado, e com 3 anos eu fui promovido a supervisor. Então, eu saí de um cargo extremamente técnico e fui para um cargo de gestão de pessoas, mas numa área de produção altamente técnica também. Eu não deixei de ser aquele técnico, né? Aquele engenheiro, tá? Porque eu continuava convivendo com muitas coisas de produção e altamente técnica, devido aos parâmetros de controle, aquele negócio todo. E depois de alguns anos, exatamente 14 anos, morando em São Luís do Maranhão, Cecília, minha filha, minha única filha, nasceu lá, né? Ludovicense. E já tem 2 netos, né? Você já é vovô? Já sou vovô, com muita honra. É melhor ser vovô ou ser papai? Só um parênteses. É melhor ser pai ou ser vô? Vinícius, ser avô é uma coisa tão mágica que é diferente de ser pai ou de ser mãe, né? É muito diferente, porque eu sempre falo para alguns amigos, né? Quando fazem essa pergunta, olha, ser avô é uma coisa mais fácil, porque você não está naquela operacional todo dia, né? Que é o pai e a mãe que estão ali. Então a gente vai mais para as alegrias, dar beijinho, ganhar beijo, né? Passear, né? Tá? Tem gente que fala que ser avô é tão bom que se soubesse pular a fase de ser pai. Pois é. Mas é muito gostoso. Então, depois de 14 anos como supervisor, eu recebi uma proposta muito boa na época. Eu saí da área técnica de produção e de gestão e fui ser vendedor, fui ser gerente de vendas numa também multinacional francesa. Na época ela tinha uma junção, chama joint venture, né, em inglês, com outra empresa americana, mas em Salvador, da Bahia. E sempre em grandes empresas, né? Você sempre quis, Kleber, trabalhar assim, como nas grandes empresas, numa empresa assim de renome? Eu não pensava numa empresa de renome, eu pensava sim trabalhar numa grande empresa, né? Mas eu não tinha a noção de que ia ser uma empresa tão gigantesca como a Alcoa, né? Tá? Que ainda hoje é uma grande fabricante de alumínio, diminuiu de tamanho devido à competição com a China, né? Sim. Mas eu imaginava no meio de grandes máquinas, num sistema de processo industrial grande, e foi exatamente para onde acho que as forças divinas me levaram, né? Tá? Claro que eu faço uma comparação quando você vai para a estação do trem, antigamente tinha trem, né? Ou então para a rodoviária, você vai com a sua malinha, com o dinheiro no bolso e com a passagem comprada. Então, eu me preparei antes para assumir aquele cargo lá. Fui estudar inglês, estudei francês e tinha a competência, vamos dizer assim, algumas habilidades
que os entrevistadores perceberam em mim, mas tinha também a preparação técnica. O inglês também foi uma delas. Você fala inglês e francês? Eu falo inglês, leio inglês todo dia. O jornal tem uma assinatura do Wall Street, então eu leio naqueles minutos ali de... Sim. Né? E sou estudante no momento de francês para não esquecer o que eu aprendi. Não é muito bom, mas você sabe falar francês? É fluente ou não? Eu não diria que eu sou fluente em francês, mas eu consigo me comunicar em francês. Fala uma frasezinha em francês para mim escutar o sotaque. J'adore travailler dans notre petite entreprise qui s'appelle Volga. O que isso quer Eu dizer? quis dizer o seguinte, que eu adoro trabalhar numa pequena empresa, né, que é a nossa fábrica Volga. Já a gente vai falar do Volga e como é que o Volga entrou na sua vida. Agora, Kleber, na sua vida inteira, né, assim, qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar e que enfrentou como um homem de fibra? Foram grandes mudanças, né? Quando a gente, com 15 anos, eu saí do Ipu com 15 anos, então é um choque. Para ir ali para Fortaleza, quando você tem 15 anos, é um choque. Você larga sua família, larga seus amigos, seu ambiente ali que você está acostumado e vai para outra cultura, mesmo sendo no Ceará, a cultura de Fortaleza é diferente. É muito diferente. Muito diferente, ainda mais para um adolescente de 15 anos. Então foi um choque. E essas mudanças, você mudar do seu estado, da sua cidade, entre aspas, abandonar os familiares e ir para um mundo desconhecido, já é, por si só, já um grande desafio. Né? E a minha vida ela tem sido feita assim de desafios. Né? Então, esses desafios de estar mudando. Eu mudei várias vezes, mudei 4, 5 vezes. Tá? Então, mudei como adolescente, fui morar em Fortaleza para continuar os estudos. De Fortaleza me formei, fui morar e morei durante 14 anos em São Luís do Maranhão. Tive que refazer todo um ciclo de amizades, né? Colegas pelo menos, mas até hoje tenho grandes amigos lá no Maranhão. Larguei tudo, 14 anos que eu dominava. Quando saí de lá, eu era supervisor de 3 áreas, 3 departamentos e eu gerenciava 180 pessoas. Puxa. Quando eu saí, eu me orgulho disso, né? Com os pés no chão. Quando eu saí, colocaram 2 pessoas para ficarem no meu lugar, 2 profissionais que trabalhavam comigo. Você dava conta? Eu dava conta de um serviço para 2. Então a empresa ela perdeu um profissional e ela teve que botar 2 profissionais no meu lugar. Para suprir. E aí eu fui ser gerente de vendas de outra empresa, tive que refazer tudo de novo, fui ser vendedor numa área que eu não dominava, mas nas entrevistas lá com os franceses, eles devem ter percebido que eu tinha algum potencial para ser vendedor, né? E fui ser vendedor e fiquei lá 5 anos e 3 meses morando em Salvador. Nesse ínterim, a Alcoa, que é essa empresa lá americana, e eu trabalhava numa das fábricas dela, né, lá em São Luís, nesses 5 anos e pouco eu estava fora da Alcoa, eles ficaram me chamando. Aí da terceira vez eu me seduzi e voltei. Aí agora para Poços de Caldas, no sul de Minas. Poxa, então a tua história é uma mudança por cima de mudança. Aí lá eu fiquei 7 anos em Poços de Caldas e 3 anos trabalhando na mesma Alcoa, já no sul de Minas, né? Eu fui para a Arábia Saudita. Então, um dos maiores desafios é você estar mudando, né? E se adaptar a cada mudança, Se adaptar. Ou você se adapta, ou você vai ser um derrotado, né? Você muda de uma empresa para outra, se você não se adaptar naquela empresa, na cultura daquela empresa, você né? perde. E Você perde. como é que você conseguiu, Kleber, por exemplo, mudar tanto, se mudar tanto e mudar também, e a relação com a família? Como é que você faz para ser um homem que trabalha tanto e tem uma relação boa com a família, um homem de família? Eu sempre envolvi, né, tanto a Cecília quanto a Poliana, nessas mudanças, né? E eu tentava convencê-las de que seria bom para a minha carreira, ia haver perdas, né, como tudo na vida, e como houve, realmente houve, mas a gente sobreviveu. Mas a gente passeava, a gente ia para bons restaurantes, a gente viajava nas férias, teve muita coisa boa também, né? Mas eu não estou querendo dizer que essas mudanças elas não causam transtorno, causam discussões familiares, né? Crises, né? Sim, Às vezes crises conjugais e tudo.
Mas a gente sobreviveu a tudo isso. É aí que entra também a dificuldade da mudança, né? Porque não é só você que muda. Não é só você que muda, né? Tá? Todo o seu entorno. Quando nós mudamos de São Luís para Salvador, a Cecília tinha 11 anos, então eu sofri muito por ela, né? Tá? Mas eu acredito que também isso trouxe para a Cecília assim, uma força que talvez se não tivesse havido tanta mudança na vida dela, na nossa vida, talvez ela não fosse essa pessoa que ela é hoje. Que ela é hoje, né? Hoje ela é mãe de dois. É, né? tudo vai cooperando, né? Tudo vai cooperando. Uma coisa vai ajudando a outra. Vai Agora, ajudando a não é outra. só coisa... Não são só flores, né? Jamais Tem são choro, flores. Tem sofrimento. Tem as dificuldades. E né? sofrer também é bom. Faz parte. Faz parte, sofrer faz com que a gente fique mais forte, tá? Porque a vida da gente tem que ter sofrimento, porque não tem dor, né? Se você se acidentar, cortar um dedo, quebrar um pé, um dedo, uma mão, um braço, vai ter dor. Então a vida em si, ela presume que está no pacote, né? Que vai ter dor. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho... eu acredito que eu tenha uma certa humanidade que, infelizmente, muita gente tem perdido, né? Aí a gente teve essa Covid aí, que eu acho que desumanizou mais ainda as relações. As relações das pessoas. Todo mundo está falando disso. Verdade, é verdade. Então eu tento todo dia acertar, né? Durante o dia você vai ter alguns momentos que você vai errar, mas eu tento acertar para que cada dia que passa eu me torne um gestor melhor, né? Mais humanizado. Tá? Então eu acho que isso tudo me define. Eu não sou materialista, tá? Gosto de coisas boas, gosto de comer bem. Quem não gosta? Quem não gosta, né? Tá? Mas eu não gosto de estar me enfeitando com aqueles cordões enormes, né? Que tem muita gente. Tem gente que gosta de ostentar, né? Eu gosto de relógio, né? Gosto de relógio bonito, tenho alguns em casa. Ouro, só tem um cordãozinho aqui que nem aparece, de aliança, mas eu sou uma pessoa que eu tenho algumas vaidades, mas eu não deixo a vaidade me dominar, tá? Eu acho que isso também me define, né? Inclusive eu tenho assim um cuidado muito grande com essa questão de vaidade. A vaidade tem uma parte que é boa, da pessoa se cuidar, de estar sempre arrumada, né? Isso é bacana, é muito legal, é né? Importante. Se vestir bem, né? É importante. Tá? Mas tem outro tipo de vaidade que ela começa a ser uma coisa assim meio... Vulgar, perniciosa, né? E ela acaba que algumas pessoas começam a se achar que são melhores do que as outras. maiores e tal. Aí isso aí eu não permito. Isso você dispensa, né? Eu dispenso, eu deixo bem longe. Né? Agora, Kleber, como foi que você voltou para o Ipu e como foi que você assumiu as indústrias Volga? O que foi que te trouxe para cá de volta? Bom, a gente, na medida que os pais da gente vão envelhecendo, né, a gente vai imaginando. E num negócio daquele ali, que é uma empresa familiar e foi fundada pela minha mãe, pelo meu pai, a Volga é uma empresa que ela faz parte da história, como você bem falou, Vinícius, da história do Ipu. São 68 anos já, né, que a empresa tem. É o Volga ou a Volga? Aqui no Ipu chama-se muito o Volga, né? O Volga. Mas quando eu me refiro à fábrica Volga, né? Aí eu chamo a Volga. Mas o refrigerante a empresa é o Volga. O refrigerantes Volga. Olha, não foi fácil, né? Você largar um bom emprego, um excelente salário. Eu estava no cargo de gerente. Não foi fácil, mas eu acredito que algumas estradas que a gente percorre na vida, elas não são definidas só pela nossa vontade. Elas são definidas por alguns tipos de energia, né, que ou você vai ou você vai. Você tem duas opções, ou ir, né? É como, às vezes, eu faço esse trocadilho. Então, com o falecimento do papai, tudo parece que foi se encaixando para que eu tivesse que voltar para o Ipu, para a minha terra natal, né? E eu voltei da Arábia Saudita, passei 3 anos lá e
nesses 3 anos, o papai adoeceu e faleceu, e eu ainda tinha 1 ano de Arábia Saudita, quando ele faleceu, né? Quase 1 ano. E depois que ele faleceu, a gente, os 8 irmãos, a gente se colocou a seguinte pergunta: nós vamos continuar a fábrica Volga? Vamos continuar com os refrigerantes Volga ou vamos fechar? E nenhum disse não, a gente vai abandonar, vai... Todo mundo foi unânime, né? Unanimidade, só a fábrica tem que continuar. Graças a Deus. Graças a Deus, que bom. né? Que bom. E muita vontade também que continuasse dando certo, né? E já se vão aí 10 anos. Mas foi um desafio grande, a família não queria voltar, mas eu também já estava no meu trabalho, onde eu estava trabalhando, na Alcoa, eu já estava assim, o que eu tinha de realizar lá, já tinha realizado. De repente, me foi colocada essa opção, né? E aí, daí também, o fato de eu ter vindo para ser o gestor da fábrica Volga, foi uma escolha dos meus irmãos, que foi colocado na mesa, né? Mas também, se eu tivesse nos meus irmãos, alguém que já estava olhando nas multinacionais, eu ia escolher, né? Com certeza. Pois é, então foi feito assim, tá? E primeiro eu vim na frente, né? E aí a gente começou a fazer as reuniões, aí tinha um inventário do espólio do papai, né? Para a gente fazer o inventário. Foi tudo feito numa base amigável, em cartório, porque se der briga familiar, sim, com certeza, o pessoal vai para a justiça, né? A gente fez tudo num período de 1 ano. E eu acabei tendo que ficar na liderança do inventário. A ideia era que ficasse uma irmã que é a mais velha, né? Como a inventariante, mas na prática quem acabou liderando as reuniões. Você mesmo. Aí entra um pouco de habilidade, a prática de conduzir reunião, que eu aprendi por aí afora, né? Então foi um grande desafio do lado pessoal e também do lado profissional. Eu não sabia quase nada de produzir refrigerante, tá? E aí eu comprei livro. Foi estudar para isso? Foi se preparar para isso? Tanto é que o coroamento disso tudo, claro, a gente vem tentando colocar dentro da empresa algumas coisas que a gente aprendeu lá fora, como manutenção, né? Manutenção preventiva de máquinas, de veículos, né? Planejamento da produção, colocar as pessoas certas nas posições, nos cargos certos, né? Tá? E a gente tem feito isso. A gente, numa empresa familiar, a gente acaba sendo um faz-tudo, né? A gente tem hora que a gente é recursos humanos, tem hora que a gente é encarregado de produção, tem hora que a gente é encarregado de frota de veículo, né? Então a gente faz de tudo. Vai fazendo tudo, um pouco de tudo também, Um pouco né? de tudo, né? Agora, o que quer dizer Volga? Volga é um rio da Rússia, né? Um rio enorme, um dos maiores rios do mundo, de extensão. E diz a lenda, né, que o papai ele viu o nome Volga numa vodka, achou muito bonito, aí realmente é um nome bonito. E uma ex-professora dele disse: Toninho, aconselhou ele a botar o Volga com W, que ficaria chique, né? Ficaria mais bonito. E assim foi feito. Então, Volga, a logo Volga, né, que é conhecida nos rótulos, no marketing, no merchandising que a gente faz, aquela logo ela é uma coisa assim quase que sagrada, a gente não mexe nela porque ali foi criação do Sr. Antônio Marinho de Mello. Foi ele que desenhou no papel milimetrado com borracha e lápis, ele que criou aquele tipo de letra. Não tem esse tipo de letra, você pode pegar seu computador e procurar na internet. Não existe essa fonte. Não existe aquela fonte. Ele desenhou na época. Ele que criou aquelas letras um pouco inclinadas para o lado direito e aquele W com um tracinho em cima do O e do L, né? Então... É de fundação. Né? É de fundação e a marca Volga hoje, infelizmente, só depois do falecimento do papai que a gente conseguiu patentear. Então o nome Volga é patenteado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, acho que é INPI, né? Ou é intelectual ou é industrial. Sim, né? sim.
Eu estou agora nessa dúvida. Mas a INPI, Instituto Nacional, nós contratamos uma consultoria de Fortaleza e patenteamos a marca Volga. E aí o Volga é patenteado, é nosso. Patenteada a marca Volga de refrigerantes, é nossa. Agora, o Volga tá só no Ipu ou ele já se espalhou mais? Tá bem espalhado. Eu não digo assim, né? Porque ele já bem tá nas espalhado. cidades vizinhas, já tem. Eu digo, É. fora aqui da nossa região, o Volga tá por onde hoje? Dá um parâmetro pra gente. Bom, a gente aqui mais perto do Ipu, né? Ipueiras, Guaraciaba do Norte. Eu vou citar as mais próximas que são histórias já de 40, 50 anos, Sim, né? sim. Ipueiras, Guaraciaba do Norte, Croatá, Carnaubal, Hidrolândia, Vajota, Heriutaba, né? E os distritos, né? Irajá, né? Abílio Martins e tal. Com a nossa gestão, né, já da segunda geração que assumiu a fábrica, a gente também pensou em modernizar a fábrica. E a partir do momento que você começa a colocar máquinas novas, a produção sai aqui de 100, ela de repente vai para 10 mil, comparando números, né? Por causa do fluxo, né? E aí, quando você faz grandes investimentos de milhões de reais, você não vai ter que investir só nas máquinas, porque a partir do momento que você aumenta a sua produção, aonde é que você vai vender? Então, a gente começou a contratar vendedores, novos vendedores e vendedoras, e na medida que esses vendedores iam dando certo, abrindo novas rotas, você tem que comprar mais um caminhão, tem que contratar mais um motorista, mais ajudante, né? Então ela é uma roda. Vai rotativizando tudo. E aí nós estamos em bons bocados da região norte do Ceará, né? Incluindo aí agora Camusim, já litoral, Sobral, Itapipoca, Quixadá, Crateús, Canindé, tá? E essas cidades a gente já tem um domínio, né? Uma parte assim do market share, né? Da fatia do mercado de refrigerantes bem considerável. E temos planos de estadualizar, né? A presença dos refrigerantes Volga para todo o Ceará. Mas isso a longo prazo, né? Em médio e longo prazo, né, Vinícius? Tá? Porque não dá para fazer tudo de uma vez, numa né? semana só, num mês só, tá? Porque implica em grandes investimentos e por aí vai. E no Piauí e no sul do Maranhão também. A gente, para simplificar, né, para resumir, a gente atende cerca de 50 cidades com a frequência semanal na região norte aqui do Ceará, incluindo Fortaleza, tá? Esqueci de comentar, mas a gente tem uma pequena venda em Fortaleza, né? Nós temos um restaurante, que é o Meu Sertão, de gente daqui do Ipu, né? Família Tavares, é o Tibério Tavares, que é nosso cliente, e temos um vendedor, um representante comercial também que está tentando introduzir o Volga em Fortaleza. No Piauí, nós estamos presentes, marcando presença desde 2019. Nós já temos 8 vendedores no Piauí, tá? E toda semana tem 2, 3 caminhões indo para o Piauí. Cerca de 50 cidades já sendo atendidas pelo Volga. E no sul do Maranhão também já temos um grande comerciante da cidade de Caxias que é o nosso representante. Então o Volga é do Ipu para o mundo todo. O Ipu está indo, aos poucos está se espalhando. Está se espalhando, né? Agora eu vou lhe perguntar uma coisa, vou lhe colocar agora numa cilada. O Volga é mais gostoso que o Del Rio ou não? Com certeza. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. Não vai nem dizer o contrário. Não vou falar mal de nenhum concorrente, né? Mas eu vou falar do Puxar pro seu lado. O Volga é mais saboroso do que ele. E do que a Coca-Cola? Volga ou Coca-Cola? Volga. Volga, com certeza o Volga. Existe uma fórmula secreta do refrigerante Volga? Sempre quis perguntar isso. Tem uma fórmula? Existe. Tem uma fórmula secreta? Todas as fórmulas de refrigerante, a gente mantém um segredo, né? Até porque, né? E graças a Deus o papai, ele formou, né? Então, o Kim é nosso irmão e o Kim é responsável pela maioria, a extrema maioria das formulações. Né? Então não é todos os irmãos que sabem a fórmula do Volga? Não. A gente tem, Vinícius, a gente tem todos aqueles manuais que o papai deixou com todos os testes, as formulações, a gente tem escrito, né? Mas a pessoa responsável hoje vamos dizer assim, o guardião das fórmulas é o Kim.
Eu, junto com o fornecedor de matérias-primas, né, recentemente a gente desenvolveu o caju. O papai deixou fórmula, inclusive, da cola, né? A gente tem uma cola Volga, que nós relançamos e hoje é bem vendida, né? Há cerca de 4, 5 anos, a nossa cola. Sim. O caju é o caçula da família, foi lançado há 2 anos e pouco, mas foi desenvolvido já por nós. Por vocês que pegaram já a fórmula e foram destrinchando. Fomos destrinchando e passamos 14 meses desenvolvendo a fórmula do caju. Agora, Kleber, eu sou da época do Volga de garrafinha, aquele de vidro, que era delicioso, não deixou de ser. De quem foi a ideia de fazer o Volga, a nova versão, para pitulinha? Foi já de vocês ou já foi do pai de vocês? Foi do papai, né? Mas isso aí vem de um desenvolvimento, vamos dizer assim, de uma modernização da indústria, né? As embalagens, quando eu era criança, a mamãe comprava leite, o leite era entregue na porta da casa, né? Verdade. Não é da sua geração. E hoje você compra leite em caixa, né? No mercantil. No mercantil. É. Tá? Ou ele desnatado, ou ele, né, original, vamos dizer assim. Então faz parte de um processo. Naquela época, lá nos primórdios da fábrica Volga, era tudo de vidro. Então tinha garrafa de 600 ml, garrafa de 190, como a gente tem até hoje, né? Mas com o desenvolvimento, o advento do plástico, né, que invadiu aí todas as embalagens, praticamente todos os produtos, né? Tá? Então já tem a lata de alumínio, né, também. Eu digo que isso aí é o progresso das embalagens, né? Tudo isso vai modernizando, vai né? modernizando e vai se aumentando muito, né, a produtividade das fábricas, né, para atender cada vez mais gente. Como é que você vê, o Kleber, você que veio, assumiu o negócio do seu pai juntamente com seus irmãos, mas como é que você vê, por exemplo, a gente olha para a cidade do Ipu e a gente sabe identificar o Ipu por características dele, a Iracema, a Bica e o Volga, né? Como é que você olha para um sucesso desse, para uma marca que ficou tão íntima do ipuense? Eu vou tentar lhe responder falando do que eu senti quando eu voltei para minha terra, depois de 29 anos fora do Ceará, do Ipu. E a gente, naquelas reuniões, fazendo inventário e tentando aprender como é que a gente faz esse negócio de inventário, como é que a gente vai botar essa fábrica para frente, né? As fórmulas o papai deixou, as máquinas, né? Mas a fábrica estava, eu não gosto de usar a palavra, mas eu tenho que usar, a fábrica estava decadente. E as perguntas, e foi um dos maiores desafios da minha vida, foi esse realmente, de assumir aquela fábrica, né? Porque de empregado eu passei a ser patrão. De salário que eu ganhava, eu passei a me preocupar com o salário dos funcionários. Né? E teve muitos meses que eu nem recebia o meu, que eu não tirava nada. Acontece isso. Acontece, né? Como até hoje ainda acontece. Então, aquilo ali foi um peso muito grande nos ombros, né? Que a gente deu conta, já são 10 anos que vai completar agora. Mas muita responsabilidade. Então eu ficava imaginando, poxa, e se der errado? A cidade do Ipu todinha vai querer matar a gente. Verdade. Né? Então, o peso maior não foi nem da gestão nova, nem a adaptação de você sair do mundo do alumínio, que era, né, tanto na parte de produção quanto depois na parte de vendas, né, produtos para a indústria do alumínio, os fornos e tal. Mas você assumir uma fábrica de um produto que você só bebia, você deixar de ser empregado para depois ser patrão, para estar preocupado com imposto a pagar, com boleto, com salário, né? Contratar, demitir. Não que eu nunca tivesse contratado, nunca tivesse demitido. Mas é diferente. É diferente. É diferente. Tá? Então, Vinícius, a responsabilidade de fazer com que a fábrica continuasse e que a gente conseguisse voltar a investir nela e ela voltar a crescer, essa parte foi bem, eu não diria dolorosa, pode até ter sido dolorosa, mas foi assim um desafio imenso, né? Imenso. Você teve que renovar e inovar numa área, né, numa coisa que era muito tradicional, sem perder a essência, né? Sem perder a essência.
respeitando as fórmulas desde a época do papai, né? E comprando máquinas novas para melhorar a qualidade, melhorar os processos lá, né? Em todos os sentidos, tá? Mas mantendo, como você falou, a essência as fórmulas originais. Tá? Agora, é difícil ser empresário no Ipu? O Ipu, que eu digo, não é na sua cidade, mas no interior. É difícil, Kleber. Você já trabalhou aí em nacionais, multinacionais. É mais difícil ser empresário no Brasil? É muito difícil. Eu tive que aprender, né? Porque eu era empregado, eu era um gestor, mas eu trabalhava numa empresa grande. E dia 15 eu tinha 40% do meu salário, no dia 30 eu tinha o restante do salário, descontando imposto de renda, aquele negócio todo. Sim. É muito difícil porque a gente é pressão de tudo quanto é lado. É pressão da fiscalização, aí tem fiscalização ambiental, tem fiscalização do fisco, né? Dos impostos, das notas fiscais, e aí tudo que a fábrica Volga compra é com nota fiscal. Quando a gente vai vender, infelizmente, da nossa cultura, né? Não se quer emitir nota fiscal de tudo, então o comerciante, tem alguns comerciantes, quando eles estão comprando da gente, eles, olha, eu não quero nota, fala logo para o vendedor. Então é bem complicado isso aí, tá? Então é pressão dos funcionários, tá? É pressão do próprio mercado, pressão dos concorrentes, né? Então é muito difícil. O mundo empresarial aqui no nosso país, ele é muito agressivo, ele é hostil ao empreendedor. Eu falo isso sem nenhum receio de ser mal interpretado, mas a carga tributária é imensa, ela chega a ser imoral, tá? Porque para mim, não se concebe um país como o Brasil, com grandes diferenças sociais imensas, né? Tá? Gente ganhando aqui 40, 50 mil por mês e pessoas ganhando menos do salário mínimo. É desumano. Né? Mas nós temos uma carga tributária de país rico, de Canadá, de país europeu, mas em contrapartida o serviço que a gente recebe é violência, né? Crime, tomando conta da cidade. Educação lá embaixo, saúde qualidade, também. Saúde e os serviços e também atendimento, né, do serviço, qualquer que seja, serviço público, que muitas vezes deixa a desejar. Verdade. Tá? Então é muito difícil, é um ambiente muito agressivo, tá? Você tem que ter muita paciência e estar sempre acreditando. Tá dizendo, eu digo para mim todo dia, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E vai acreditando nisso a cada dia. A gente vai acreditando, né? Tá? E tem que lutar, né, Cleber? Porque a vida é luta, né? A vida é só luta. É verdade. Deixa eu fazer com você um bate-bola jogo rápido. Vamos lá. Eu não suporto. Falta de educação. Você não gosta? Assim, ninguém gosta, mas todo mundo que vem aqui sempre fala assim, mentira. Né? Eu não mentira é falta de educação. Eu não suporto falta de educação, né? Mentira também. O que é falta de educação para você? Um erro grotesco, assim, de falta de educação? Um erro grotesco. Falar alto nos lugares, assim, né? Tá? E talvez seja por causa desses paredões aí, parece que está todo mundo ficando surdo. Parece que o pessoal não está escutando muito mais. Alto, né? Tá? A forma das pessoas falarem, às vezes grosseiras, né? Falta de educação. Palavras chulas. Palavrões, né? Palavrões chulas. Falta de educação. Quando eu era criança, eu sonhava em ser? Olha, eu sabia que eu ia ser alguma coisa. Eu só lá quando adolesci, né? Quando virei um adolescente, que eu achava que eu ia ser psicólogo. Olha só. Mas até pertinho do vestibular, eu achava que eu ia fazer para psicologia. Mas eu tinha assim um querer muito grande pela ciência, né? Por química, por física, né? Adorava as aulas do ginásio e tal. Então eu acredito que eu escolheu bem, né? O que não pode faltar no meu dia? Empatia. E tá tão em falta nos nossos dias, né, Cleber? Empatia. A coisa mais louca que já fiz foi?
ter bebido muito em alguma noite aí e ter dirigido o carro. E consegue conhecer, né? Mas não aconteceu nada, graças a Deus. Não aconteceu nenhum acidente. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Puxa, se eu pudesse jantar com uma pessoa viva ou morta, com quem eu jantaria? Tem uma oportunidade. Caramba, é só uma, né? Só uma. Rapaz, me dê aí alguns segundos para eu pensar. Rapaz, eu acho que eu gostaria de convidar ou de ser convidado a ser um grande cientista. Quem sabe um Einstein? Um Einstein da vida. Isso. Sentar para jantar com o Einstein. Quais seriam os assuntos, né? Física, cálculo, né? Cálculos. Foi um gênio. Um gênio. Medo eu tenho de? Medo. Olha, medo de morrer, acho que todo mundo tem, né? Não o medo da morte em si eu não tenho, mas é medo de levar um tiro, alguma Da coisa. forma, né? Da forma de assim, morrer. violenta. Hoje acho que a gente fica assim, a gente acaba assistindo alguns vídeos, né? E é meio chocante aquilo ali. Minha besteira predileta é? Minha besteira predileta é comer chocolate. Você gosta de comer chocolate? Adoro. Você prefere comer chocolate ou tomar Volga? Agora. Às vezes que assim, eu não é tomo Volga. Eu como chocolate e tomo É Volga. porque eu não como chocolate todo dia, mas Volga eu bebo quase todo dia. Quase todo dia você bebe Volga? Um Volguinha daquele de vidro que você falou. Sim. Né? Garrafinha. Quase todo dia você toma um. Mas por questão de idade, de saúde também, né? A gente acaba tendo que se preservar, né? Mas aí eu não bebo já a garrafa toda, né? Meu maior defeito? O maior defeito... Eu tenho vários, né? Mas o maior dele? O maior? Caramba, esse bate-bola é violento, né? Ele te ajuda a pensar rápido, né? Meu maior defeito, Vinícius. Rapaz, eu acho que provavelmente, eu tenho vários defeitos, né? Tá? Devo ter algumas qualidades, mas eu acho que o meu maior defeito, Vinícius, é tentar ser perfeccionista, sabe? E aí tem aquela história que o bom é inimigo do ótimo, né? Tem hora que você tem que ser bom e não tentar ser o ótimo. Então eu fico nesse dilema em algumas vezes. Perfeccionismo. Kleber, tu não vai conseguir a perfeição aí na determinada tarefa, então faz o bom. E tá ótimo. E aí o bom já resolve algumas coisas. O Volga pra mim é? É delicioso. Puro e delicioso, né? Meu pai pra mim foi? Papai foi e é, né? Assim, um herói, um guerreiro, né? Incluo a minha mãe também. E eu devo muito do que eu sou hoje para ele e para ela também. Para eles, né? Toda vida que eu falo agora no papai, né? Eu interiorizei isso, eu tenho que falar da minha mãe também. Antes de morrer eu quero? Antes de morrer eu quero realizar muita coisa ainda, né? Tá? Ainda tem muitos sonhos. Eu acho que quem sonha tem, assim, muita coisa por realizar, né? Então, é necessário que a gente tenha sonhos e alguns deles eu ainda quero realizar antes de morrer, né? Eu quero ver uma fábrica Volga antes de eu morrer com 200, 300 funcionários. Hoje a gente tem cerca de 80, né? Uhum. Quando a gente assumiu tinha 16. Hoje já tem 80. 80. E crescendo. Crescendo. Se Deus quiser vai continuar crescendo, né? E com muita garra, muita disciplina, muito planejamento. Mas eu quero ver a fábrica assim, no nível de uma Del Rio, sabe? Para comparar com uma grande empresa que está aqui pertinho da gente. Uma palavra que te define? Honestidade, eu acho que me define bem, né? Honestidade nas relações, com as pessoas, em casa, nos negócios, né? No tratamento com as pessoas. Eu gosto de falar o que eu penso, mesmo às vezes possa doer, né? Falar, mas a gente falando o que tem que ser falado, né? A gente está sendo honesto.
verdade. Bom, eu começaria pelos jovens, Vinícius, né? Que os jovens têm a vida toda pela frente e o futuro da cidade do Ipu, do nosso estado, do nosso país, está nos jovens, né? Está na mão deles, é verdade. Que tenham sonhos, que os jovens tenham sonhos. Eu tive meus sonhos, né, de adolescente e eu fui em busca deles. Eu procurei me preparar, estudar, né? E eu fui em busca deles e eu acredito que eu realizei uma boa parte daqueles sonhos que eu tinha quando jovem, tá? Para os empresários, para os homens de negócio, acho que a sua pergunta, seu lema foi esse, né? O desafio que você me passou, né, para a gente concluir, é que a gente tem que ver a nossa cidade, vamos falar da nossa cidade do Ipu, né? Não só como homens e mulheres de negócio, mas como cidadãos e cidadãs, a gente tem que ver a nossa cidade como uma comunidade, como um organismo vivo, né? Onde todos nós temos uma função a cumprir, seja como professores, né? Seja como médicos, dentistas, como operadores, como motoristas, entregadores, mas a gente tem que não somente gostar da nossa cidade, mas trabalhar para que ela progrida, tá? E que a gente consiga fazer da nossa cidade um lugar melhor para viver e para criar os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, né? E por aí vai. Eu estou me referindo também aos governantes, Sim. né? Aos políticos, tá? Porque tudo que a gente faz não somente tem um preço, mas como também tem um resultado, tem uma reação, vamos dizer assim. Uma consequência. Uma consequência, tá? Então a gente tem que estar preocupado com isso. Eu sempre estou me lembrando que na medida que lá na fábrica, né? Aí agora eu vou falar da fábrica Volga. Na medida que a gente contrata mais um jovem, né? Mais uma jovem, é uma vaga que a gente abriu que foi resultado de mais vendas, né? De mais os refrigerantes Volga estarem indo mais longe, né? E abriu mais uma vaga, 2, 3. Isso, para mim, como pessoa, me dá uma satisfação muito grande, né? E a gente, para os empreendedores, para os gestores, né? Não só das empresas, né? Do mundo privado, como os gestores públicos, a gente tem que estar voltado a gerar vagas de emprego, criar novas vagas de emprego para a nossa cidade crescer. Então, eu acredito que essa é a mensagem que é uma coisa que eu vivo todo dia, então eu acredito que essa é a mensagem que eu devo deixar aqui para vocês. E aí, nada melhor do que finalizar com o Volguinha. Você está assistindo a gente? Abra o seu Volguinha e vá tomar o seu Volga, que é o mais puro e delicioso do Nordeste, né? Do Nordeste. Do Nordeste inteiro. Onde vai ser do Brasil. Obrigado por ter vindo aqui contar um pouco da sua história. Tenho certeza que o público amou conhecer um pouco mais sobre o Volga, sobre a sua história. E sempre que quiser, estamos de portas abertas, porque você é um grande homem de fibra. Eu Obrigado, agradeço muito, com humildade, tá, Vinícius? Não vou me envaidecer, mas agradeço muito o carinho das suas palavras, né? E isso só vem me colocar mais responsabilidade nos ombros, né? Mas eu acredito que eu tenho estrutura para aguentar mais responsabilidade, mais e mais e mais. E agradecer pelo espaço aqui no seu programa, tá? E a fábrica está lá de portas abertas também para receber quem queira visitar, quem tenha curiosidade de ver o dinamismo que está a fábrica Volga hoje, né? A gente tem feito grandes investimentos lá de dezenas de milhões de reais e, graças a Deus, com muito trabalho, com seriedade, a gente está conseguindo pagar todos esses investimentos, a maioria deles de máquinas, de caminhões, de equipamentos, já está tudo quitado, né? E confiando na qualidade dos produtos Volga, é que a gente tem essa, vamos dizer assim, essa vontade, né, de continuar progredindo e fazendo que a empresa cresça. Tá? Na medida que ela cresce, a gente vai abrindo novas vagas de emprego, e não somente aqui, junto, como agora no Piauí também. E todo mundo cresce junto. Obrigado. Eu que lhe agradeço.
Bom, você não sai daí porque depois do intervalo do Volga, inclusive você vai assistir o Merchan do Volga, a gente vai ter mais atrações no programa, não perca, tá? Então, é 2 minutinhos, eu vou, mas eu volto, se demorar mais de 2 minutos, você pode me chamar de feio. Segura aí que eu volto daqui a pouco, segura!